Olá, queridos. Eu espero que vocês estejam bem junto com seus familiares. Estou com muita saudade de vocês, mas esse isolamento social é muito importante nesse momento, para que daqui a pouco nós possamos estar novamente juntos, voltando às nossas atividades. Mas enquanto isso, nós vamos aprendendo junto essa maneira nova de ensino e aprendizagem à distância. E por isso eu preparei para vocês uma revisão sobre os gêneros textuais que foram abordados em sala de aula. Vamos lá? Bom, nós trabalhamos causo, poesia, resenha, biografia, poema, crônica, letra de canção, o poema visual, que foi o tema da nossa última aula, e eu espero que vocês tenham produzido poemas visuais fantásticos, mas agora nós vamos detalhar um pouquinho de cada um desses gêneros. Nosso primeiro texto foi uma biografia. Uma biografia, ela apresenta parte das trajetórias de vida de uma pessoa. Normalmente, ela segue em uma ordem cronológica, desde o momento do nascimento da pessoa, passando pela infância, fase adulta, as principais coisas que aconteceram em sua vida, até o momento atual ou a morte do biografado. E uma biografia, o texto é geralmente escrito na terceira pessoa. Nós vimos o texto A Vida é uma Arte, mostrando a vida da Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira. Podemos perceber que ela foi criada numa fazenda no interior de São Paulo, então ela gostava muito de memorizar isso através das telas dela. E uma das principais telas dela foi o Babaporu. Em seguida, nós estudamos o causo, né? Os causos são narrativas de origem oral, que surgiram da intenção de fixar na memória as histórias de uma região. Geralmente eles são engraçados, exagerados e com algum toque de mistério. São contados de geração em geração, em rodas de amigos ou familiares, para entreter ou dar exemplo. Atualmente, é comum encontrarmos causos escritos, publicados em sites ou livros. Nosso texto foi A Cobra de Teixeira, que contava a história daquela cobra misteriosa, em que vários caçadores foram chamados para capturá-la, e em determinado momento houve-se tiros, e todos os caçadores vêm descendo correndo, porque na verdade não eram tiros, eram as da cobra que batiam e reproduziam o barulho de tiros. Essa história ela nos foi contada pelo Zelito Nunes, que é um escritor paraibano, e adora contar causos. Em seguida, nós trabalhamos com a resenha. A resenha ela apresenta informações a respeito de livros, filmes, exposições, peças de teatro, etc., e emite algumas opiniões sobre eles. É muito comum o uso de uma linguagem mais informal, principalmente no meio jornalístico, e as resenhas elas costumam ser publicadas em jornais e revistas, impressos ou online, e outros sites da internet, como blogs e redes sociais. Elas têm o objetivo de apresentar uma crítica, quer seja positiva ou negativa, sobre uma determinada obra. Nós vimos em sala Encontros com uma Arte, onde o Bruno Molineiro ele nos apresentava duas obras que falavam sobre poemas. Nós vimos a capa desses livros. Uma, ele tinha uma visão um pouco mais negativa, e na outra, a visão dele foi tão positiva que nós ficamos até interessados em comprar aquela caixinha de poemas. Vocês lembram? Depois veio a letra de canção, que é um texto feito para ser cantado, costuma ser escrito em versos, que podem ser divididos em estrofes e conter rimas. Em algumas letras de canção, há versos ou conjunto de versos que se repetem, são chamados de refrão. E o refrão, ele favorece a memorização do texto e ajuda na construção da sonorização da música. O nosso texto foi do Djavan, a letra de canção, que mostrava aquele produto da família das euforbiáceas. Vocês lembram? Vamos dar uma olhadinha? A farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas, de nome maniote, utilíssima e
um tio Meu meu. filho doido, macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. Eita, farinhada A boa. farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão É animal. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, Macaxeira pra cá. E em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Olha a farinhada, gente. Você não sabe o que é farinha boa, Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Gostaram? Adoro Djavan. Sou fã mesmo. Mas vamos continuar, certo? Nosso próximo texto foi um poema. O poema é um texto escrito em versos que podem apresentar estrofes, rimas, ritmo, repetições e outros recursos que produzem sonoridade. As rimas não precisam ocorrer em todos os versos e as estrofes não precisam ter a mesma quantidade de versos. Nosso texto foi Ponto de Vista, da Ana Maria Machado, e retratava a realidade de duas crianças que moravam na mesma cidade, mas pontos de vista diferentes, porque uma delas morava no morro, a outra morava numa uma determinada área da cidade mais nobre, mas que a gente percebe que, na verdade, eles queriam as mesmas coisas. E, por fim, nós vimos uma crônica, que é um texto breve, geralmente publicado em jornais, revistas, livros e em páginas da internet, e que aborda acontecimentos do dia a dia. O cronista, ele costuma tratar desses acontecimentos, oferecendo ao leitor seu ponto de vista e suas reflexões. O texto estudado foi O Mundo Lindo, da Marina Colasanti, em que ela apresenta a história do último caracol da Polinésia. Bem, agora é com vocês. Vocês têm duas atividades a serem realizadas, ambas no caderno de atividades do PAIC. Uma delas é a leitura do texto Imagine, que é uma letra de canção. Vocês vão estudar esse texto e realizar as atividades. Bom, por fim, vocês vão fazer uma produção textual, que é uma letra de canção, na página 92, também do caderno de atividades do PAIC. Um beijo grande para todos vocês e até a próxima.